dar boas-vindas ao Papo Autêntico Podcast. Hoje com uma convidada muito especial, Elaine da Academia Prix. Né, Elaine? Bom Seja dia. bem-vinda. Obrigada, Seja bem-vinda. meninas, pelo convite. Bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre empreender, liderar, maternar. Liderar quantas empresas, amigo? 4. 4. 2 aqui? E uma em Corumbateia do Sul e Barbosa Ferraz. Então, Uau, é sobre isso. Então, fiquem aqui, porque a conversa vai ser maravilhosa. Tem muita coisa que a gente vai aprender com essa mulher, de muita garra. E já, antes de começar, já peço pra você... Curtir, Vai lá. compartilhar e Bom. se inscrever no canal. E se inscrever no canal. Então, antes de começar, já peço pra vocês seguir, compartilhar, se inscrever no canal e enviar para o maior número de pessoas que vai amar esse papo. Exatamente. E antes de mais nada, Elaine, aqui a gente tem um ritual pra gente ficar bem à vontade, colocar as nossas pantufas pra gente se sentir legal. em casa e começar o nosso papo. A melhor parte do dia, né? Ficar bem relaxada, bem tranquila. Quem tá ansioso já dá uma baixada na ansiedade. Sim. Vai ficar bem à vontade mesmo. E agora que a gente já tá com as pantufinhas, Elaine, quero saber mais de você. Quem é a Elaine? Então, meninas, novamente agradecer pelo convite. A Elaine é a filha amada do Senhor, né? Esposa do Rafael, mãe da Isabela. Se eu me resumisse, eu acho que uma das principais características minha é a persistência e criatividade. Legal. Já deu bem. Já deu match. Aquela ali Com também é todas nós. super criativa. Sim, aham. E como Elaine, assim, esse processo de empreender, liderar 4 empresas, igual você falou? Como que foi, assim? Conta um pouquinho pra gente do início até montar a academia e tudo mais. O que despertou vocês dois, né? Porque é você e o Rafael, sim. né? A ter a academia, a montar a academia. Como que foi esse processo? Então, assim, eu sou natural de Torneiras do Oeste. Mudei para Borbônia, né, na cidade dos meus avós maternos, quando eu tinha 1 ano de idade. Morei até os 2012 lá. Em 2012 eu me mudei para Campo Mourão e comecei a dar aulas nas escolas estaduais, nos colégios estaduais. E em 2013 a gente se casou e o Rafael também veio morar para Campo Mourão. Até 2017 a gente continuou nas escolas e em 2017 a gente iniciou o projeto Prix. Né? E antes disso a gente tinha montado uma loja em 2014 que não deu certo. Loja do quê? De roupa. De roupa? Vestuário. Não deu certo. E em 2017 a gente iniciou o projeto Prix, que inaugurou em janeiro de 2018. Esse projeto ele veio de uma demanda assim, a gente sempre foi grato por conseguir pegar as nossas aulas, Deus sempre abençoou a gente com 40 horas aulas todos os anos, né, era contratos anuais, mas a gente tinha certeza que aquilo não era um decreto para a nossa vida para sempre, né? A gente era grato pelaquela experiência, por aquele momento, mas a gente tinha no coração essa veia de empreender. E aí, o Rafael já estava nas academias como personal, e a gente percebeu uma demanda na cidade, na verdade, né? De alguns fatores que a gente via que ainda estavam defasados. E a gente veio já desde o início com aquela proposta de ter a maior academia da cidade. Né? Então, isso já era muito claro na nossa cabeça, já em 2017. E isso foi aos poucos se concretizando, né? A academia agora em janeiro vai fazer 9 anos. 9 anos. Nossa, 9 anos. E então, assim, eu e o Rafael sempre fomos sócios, né? No início a gente tinha um sócio, depois ele vendeu a parte dele e ficou só nós dois. E por que Prix? Tinha uma agência de Londrina que ela é especialista em criar nomes para a empresa. E aí, quando a gente fez a entrevista com eles, né, a gente colocou todas as características que a gente queria ter do nome. Queria um nome curto, um nome que fosse fácil de falar, um nome que fosse para todas as faixas etárias, né? Então, legal. E aí ele trouxe as 3 propostas, né? E Prix vem de premiado. Toda vez que você faz uma atividade física,
você automaticamente recebe um prêmio, né? Seja na sua saúde, no seu emocional, Sim. no seu físico, né? Aham. Então, vem de Grand Prix, mesmo, tirou. Ah, bacana. Bacana, muito legal. Aham. E eu ia te perguntar sobre essa questão da sociedade com o marido. Né? Verdade. A Porque sociedade... assim, como é que Como é? funciona isso, Isso. né? Porque é marido, é sócio, não sei, né? Mas às vezes pode dar, assim, até quando te separa, né? A esposa da sócia, enfim. Eu acho que assim, foi uma construção, Entendi. né? Não foi algo assim, ai, deu tudo certo e não dá tudo certo todos os dias, né? Sim, sim. Mas, primeiro, respeito, Uhum. né? E no decorrer da história, eu e o Rafael, nós somos pessoas que a gente é muito constante em relação a aprender. Então, a gente busca, assim, de forma constante, cursos, livros, mentorias. Então, isso, assim, acontece desde o primeiro ano da academia. Entendi. E a gente foi aprendendo a ser empresário de excelência, Ah, né? Então, a gente foi aham. construindo isso junto. Sim. Então, chegou um momento da empresa que a gente se tocou que ele não poderia mais atender personal. Chegou um momento que a gente tinha que separar as nossas tarefas. Então, hoje o que eu faço, ele não faz. Chegou um momento que a gente precisava saber quem que realmente é a última palavra. E daí a gente entendeu que a última palavra era dele, Uhum. né? Por mais que a mulher, né, tem todos os seus argumentos e tudo mais, mas quando ele falar não, realmente é a opinião dele que fica, se tiver ali de uma dúvida, né? Uhum. E essa experiência de ir crescendo. Então, aconteceu uma academia com uma quantidade de colaboradores, Uhum. depois veio a segunda academia com outra quantidade, terceira, quarta academia. Cada momento que a gente foi crescendo, a gente precisou se tornar outra pessoa, né? Sim. E assim... Um constante recomeço. Um A cada constante academia, um recomeço. E nisso a gente teve a pandemia, né? Quando veio a Verdade, pandemia, a no gente meio do caminho. tinha apenas a Prix Matriz, a primeira, né? Uhum. E depois da pandemia que foram inaugurando as próximas academias. A pandemia foi muito desafiador para nós, porque pensa, o nosso setor é um setor que precisa de gente, e precisa de muita gente, né? Uhum. Então, existiu o lado positivo das pessoas entenderem que a pandemia ela veio para reafirmar isso. A gente precisa ter saúde. Sim, Porque foi muito com claro que as certeza. pessoas que estavam mais preparadas fisicamente e emocionalmente, elas passaram pela pandemia com resultado, e as que não estavam com esse preparo todo tiveram mais dificuldades, né? Sim. E aí depois a pandemia, a gente teve essa dificuldade porque a gente precisava ter pessoas, a gente não poderia aglomerar e tudo aquilo, então a gente respeitou muito as normas do que era previsto ali pelo município, pelo estado e tudo mais, mas a gente conseguiu passar, assim, não foi fácil, mas eu e o Rafael somos pessoas muito temente a Deus, mas também somos pessoas, assim, que buscamos a positividade de forma constante. Isso é verdade. Então, a gente não pôde deixar o time cair, né? Então, o que era a regra, assim, na pandemia, por exemplo? Ó, a gente não vai falar de pandemia aqui dentro. A gente não vai falar de Covid. Claro, o aluno vem, fala, comentou alguma coisa, beleza, mas a gente vai tratar isso como uma forma positiva. Então, a gente não deixava a equipe cair, né? Isso acho que foi primordial. E também, no primeiro dia que ficou fechado, o Campo Mourão fechou dia 19 de março, né? E foi dia de São José, inclusive. E eu e o Rafael, no dia 20, fomos pra frente da Prix, todo mundo não entendendo nada, aquela coisa, todo mundo agoniado, né? Sim. Mas eu e o Rafael fizemos uma aliança naquele dia com o Senhor. E naquele dia a gente pediu, Senhor, a partir de agora os teus anjos vão estar sobre a nossa empresa. Né? E nós somos católicos, né? A gente aspergiu água benta sobre toda a academia em volta, né? E fizemos essa aliança com o Senhor sobre brindar as portas, as janelas, os nossos colaboradores, os nossos alunos, porque ali dentro o Covid não reinava, quem reinava era Jesus. Então, a gente passou a pandemia, um ou outro colaborador pegou, mas assim, ficou super tranquilo, não chegou a ir ao hospital, então foi muito tranquilo dentro da nossa empresa, porque a gente tem certeza que a gente recebeu essa graça. E, Elaine, assim, que você falou sobre essa relação, você e o Rafa, e essa positividade que vocês trazem para os colaboradores e para os seus alunos. Já é algo que estava dentro de vocês, ou vocês
perceberam isso em algum curso que vocês fizeram, ou livros? E aí eu quero saber uma curiosidade. Quantos livros tem na sua casa? Porque eu sei que tem um monte. A Bárbara frequenta lá em casa, ela sabe que tem... Eu não sei. Perdeu Eu as não sei contas. quantos tem lá e nem quantos tem na Prix. Mas são muitos. Eu adoro comprar livro. Eu adoro ler e adoro comprar livro. Então, eu adoro o cheiro de livraria, o cheiro do livro novo. Não curto livro em Digital. Assim, né? Não curto. Não é a Tem mesma que ter o sensação, cheirinho, né? né? Ah, Que ela então, abre tipo, essa bolsa que eu vim é pequena, mas se eu tiver com uma bolsa grande, sempre tem um livro dentro. Então, eu gosto muito de ler. Eu Estimulo as pessoas da minha volta É a lerem também. importante, né? A leitura é muito importante, legal. realmente. É bom. Você acha que foi essa a diferença? A busca constantes mesmo por aprender? Ou é algo que já estava dentro de vocês, assim? Eu acho que assim, eu e o Rafael, a gente se completa em muitas áreas. E eu sou uma pessoa ainda mais positiva, assim, mais vislumbrada do que ele. Então, no início, por exemplo, levou 2 anos para mim entender o tamanho do barracão da Prix, do prédio em si. Eu não entendi o tamanho. Uhum. Depois que eu fui entender, nossa, mas é 2.000 metros? Tipo, realmente é muito grande. Uhum. Então, quando eu abri, vamos abrir uma academia aqui. Tipo, várias pessoas olhavam aquilo e achavam, meu Deus, mas desse tamanho? E eu não me tocava do tamanho da empresa, sabe? Aham. Empolgada, né? Depois levou uns 2 anos para mim entender o que realmente Deus queria para nós sobre aquela empresa, o tamanho que era a Prix, o tamanho que a Prix se tornou em relação à cidade de Campo Mourão. Eu vejo que a Prix ela foi um divisor de águas no nosso setor, porque a gente começou a ditar regras dentro do nosso setor que as outras academias tiveram também que se mexer, que se espelhar, se modificar, se inovar. Então, a gente sempre diz que a Prix está à frente porque eu e o Rafael busca muito fora. Né? Então, a gente sempre se espelha nas maiores, no que está vindo de melhor. Então, a gente busca muito fora de forma constante. Então, eu acho que é aí que aconteceu o crescimento. As pessoas, elas têm sonhos. Eu vejo que muitas pessoas têm sonhos, mas os sonhos são muito passageiros. Hoje eu quero uma bicicleta, amanhã eu quero talvez uma geladeira, depois eu quero uma viagem. E antes de realizar esses sonhos, elas vão trocando. E eu acho que isso que determina a pessoa conseguir ou não. Né? Então, ela não tem constância. Eu trabalho muito com o nosso time também em escrever as coisas que realmente você quer. Né, escrever metas, objetivos e ações para aquilo acontecer de verdade, né? Porque daí você não se perde do caminho. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve o ano todo. Exatamente. A frase, a Tamara fala essa frase direto. Adoro essa frase, exatamente. E é verdade, né? Sim. Então, se a pessoa não sabe para onde que ela quer ir, fica tudo muito vulnerável a ser perdido durante um Qualquer dia. dificuldade, a pessoa já para, já desiste, não é? E aqui a gente sempre fala sobre isso, a questão do profissionalismo, do conhecimento, você sempre estar em busca de conhecimento. E os valores que você não pode se perder. Exatamente. Os valores e o que realmente é importante para você, que você fala assim, isso daqui eu não abro mão. Por exemplo, dentro da academia, desde quando a gente abriu até hoje, qualquer colaborador que passou lá ou que está lá até hoje, a gente tem 2 colaboradores que estão desde o início, né? E 4 que estão próximo do início ali. Mas, enfim, a excelência é uma coisa que a gente não perde o foco. Né? E não quer dizer que a gente consegue entregar tudo com excelência o tempo inteiro. Mas toda conversa, toda reunião, todo o treinamento é o foco principal nosso. Então, isso que eu acho que faz a diferença no que você realmente quer como objetivo, né? Vocês têm uma rotina de treinamento, assim, para os colaboradores? A gente tenta seguir os cronogramas, né? Eu sempre faço esse cronograma em dezembro ou janeiro. Então tá no período. Sim, mas esse ano, em 2025, como eu ganhei a Isabela, isso meio que se perdeu um pouco, né? E às vezes, sei lá, inaugura uma academia, a gente não consegue seguir aquele cronograma. Sim. Hoje eu sou mais desprendida, e o Rafael também, da questão de nem sempre tudo vai ser no momento que você determinou. Às vezes vai atrasar, às vezes vai dar, né, aquela modificada, então isso dá um relaxamento maior pra gente, né? Mas eu e o Rafael se cobra demais. Então... Chicotinho. Chicotinho, a gente se cobra demais. Até ontem a gente tava conversando, olha, esse setor, vamos deixar ir assim até dia 5. Aí dia 5 a gente pontua isso. Porque senão a gente quer, de repente, cobrar demais o tempo inteiro. E também não dá... Tudo a gente tem que buscar o resultado, né?
Então, o resultado, às vezes, é desacelerar. A Isabela veio para me mostrar isso, né? Dos pontos. O que mudou na tua vida depois de mãe? É isso que eu ia te perguntar. Então, já que você O aceitar o desacelerar ali, sabe? Então, assim, eu não imaginava que ser mãe era tão bom quanto é. Nunca passou na minha cabeça, assim, que seria tão perfeito. Né? O dia que eu ganhei a Isabela, acho que eu fiquei uns 3 dias em êxtase. Dentro de mim, assim, aquela coisa, que é isso? Que delícia, que delícia, que delícia. Aquela sensação que não parava, sabe? Foi uma sensação muito parecida com a do dia do meu casamento, só que a do dia do casamento foi no dia. E daí, ela foi uns 3, 4 dias, assim, né? Sim. Aquela mesma sensação de êxtase, assim. E foi muito bom, mas você coloca, aí te dá aquela sensação assim, e agora? O que realmente é mais importante? Né? Porque antes do filho a gente tá ali muito no automático, né? Com as outras coisas, a gente define outras coisas importantes, né? Aí depois que o filho vem, parece que faz assim, ó, 360 graus. Então, assim, aquela rotina, de repente, manhã, tarde, noite na academia, às vezes mudou já um pouco, né? Então, às vezes, no começo foi não estar na academia, aí levei quase metade do escritório para casa, aí depois algumas horas, às vezes só um período, de vez em quando os 2 períodos, mas o período da noite, raramente, né? Às vezes, quando eu preciso, a minha irmã ou a minha mãe dá um suporte, mas daí deu essa desacelerada. E o Rafael precisou, né, também novamente se reinventar, porque algumas coisas ele precisou dar mais intensidade. Então, se você aí é mãe também, passou por esses processos, já compartilha aí com uma amiga também, para ela já aprender muito com a Elaine, porque realmente, né, é uma mudança, assim, de vida muito grande. Quando a gente, né, quando tem o filho e tudo mais, e aí você teve a neném, você já tinha as 4 empresas? Já. Então, tem todo esse processo de ajustes. Então, já compartilha aí, comenta também, porque acho que vai ser muito bacana para outras mães, né, se inspirarem nisso. E o interessante é que, assim, antes de ser mãe, a gente faz pela gente, né, que nem fazer pelo casal. Aí, quando chega, né, a bebê, a gente vê que não é só por você agora, né? E é real aquela história de, nossa, nasce uma criança, nasce uma mãe. Porque eu ficava imaginando algumas coisas e pensando, meu Deus, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo outro, né? E dá aquela bugada também na primeira semana, né? Tantas informações. Eu sou muito de anotar. Lá no hospital, minha vontade era, meu Deus, cadê meu caderno? Eu ficava o tempo inteiro. Entrava um médico, ou vinha uma enfermeira, vinha alguém auxiliar, e eu, cadê meu caderno? Cadê minha caneta? E, tipo, porque era tanta informação, e eu falava, meu Deus, eu preciso decorar tudo isso. Eu vou me perder. Eu sou muito de escrever o que eu não quero esquecer. E como foi bem esse processo? A Isa nasceu, o processo, assim, de você conciliar tudo. Mais profundo, assim, trazer essa informação mais profunda, porque eu acho que... Porque, assim... Eu vejo, né, tanto convivendo com outras mulheres que são mães ou que pretendem ser mãe, tem mulheres que falam assim, ai, não dá, eu vou parar tudo, e aí, assim, eu acho que... Mas, assim, no fundo do coração, pelo menos isso foi o que eu senti. Eu pensava assim, eu vou precisar parar, mas eu não quero parar. Eu não quero deixar as coisas que parece assim que eu precisava dessa vida maluca de empreender, né, pra me poder conseguir cuidar da minha filha, porque eu precisava desse combustível. Parece assim que se eu parasse, eu não ia ter força pra maternar. E fala assim, nossa, mas agora eu tô no auge, eu tô no meu melhor momento, daí de repente, vou ter que parar, não é? Mas só que não é parar, você desacelera, E ao mesmo tempo a culpa de não ter parado, de não parar. Essa coisa assim, essa mistura de sentimento. Como que foi pra Elaine esse processo? Está sendo, né? Está sendo. Na verdade, eu não consegui me organizar assim de um jeito que eu falo, nossa, tá redondinho, né? Então, sempre fica aquela história, ó, isso daqui tá atrasado, isso aqui tem que fazer, esse setor não tá legal. Mas, assim, eu mudei os horários. Eu acho que, assim, por exemplo, ela dorme muito cedo, ela é uma bebê muito tranquila, né? Eu falo que para todo mundo que ela veio para realmente trazer a tranquilidade no meu lar do Rafael. Mas, por exemplo, ela dorme cedo, então, às vezes, 7h30 ela tá dormindo e eu vou trabalhar, né? Então, várias vezes, da 10h30, 11 horas essa semana, eu estava trabalhando. Então, como eu levei muita coisa para casa, eu sempre estou trabalhando à noite. Então, ela dorme e eu sempre estou trabalhando, né?
E eu tenho uma pessoa, né, que já está com a gente faz um tempo, a Kelly. Então, um período ela fica com a Kelly, outro período eu tento fazer as coisas em casa também. Criança tem as sonequinhas, né? Sim. Tem. Então, mas ainda está sendo uma adaptação. Eu acho que conforme a criança cresce, vai facilitando no sentido de poder levar mais os lugares, né? Então, eu vejo muito a Isa presente dentro da Prix. Isso vai ser inevitável. Sim. Né? Você carrega ela bastante pros cursos. Não, Já fizeram ainda... um curso que levou já. ela e ela só tem 6 meses e eles levam, assim, é bem Mas, legal. Acho bem ainda legal. a gente não tá levando muito, né? Mas, por exemplo, a gente foi em São Paulo negociar algumas coisas, ela foi junto. Mas, com certeza, né? Mas ainda não tá formatada essa rotina. Ela tá acontecendo, tá dando certo, não está perfeita, né? Mas tá acontecendo. Eu acho que é aí que mora o segredo, né? Você não levar de forma leve, não desistir das coisas, de você, de ser mulher, né? De fazer as coisas que te faz bem, mas conduzir isso de uma forma leve. Tipo, nem todo dia vai ser igual. Eu acho que se a mulher, pessoa né? tem a opção, assim, e é tranquilo para ela, ai, não quero trabalhar esse período, dá certo eu ficar de boa, ela tem que fazer, mas no meu caso não é muita coisa pro Rafael, né? Então, assim, ele já tá desdobrando muito mais, mas não teria possibilidade de eu, tipo, sair de cenário de forma completa, assim. Ajustando tudo, né, no meio do caminho. Isso que é interessante, né? Porque acho que tanto o empreendedorismo quanto a maternidade, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, do caderninho, né? Tipo, para anotar como fazer Ai, e eu tudo não mais. sei viver sem anotar. E o Rafael fica bravo, porque às vezes eu lembro alguma coisa à noite, aí eu levanto e vou anotar. Vai anotar. E se eu não anotar, provavelmente eu vou vai esquecer, porque é muitos assuntos, são Sim. muitas pessoas, Sim. muita coisa que acontece que não estava no cronograma, né? A academia, as pessoas, ou às vezes algumas, né, têm uma impressão assim, mas é muito fácil, coloca as máquinas lá e tá tudo certo. Então, assim, tem muita demanda diária e muita demanda que não tá no cronograma mesmo, né? Então, assim, é muito trabalho, né? Tanto que a gente está na fase de contratação, precisamos de mais pessoas para setorizar melhor, né? É o que eu disse, né? A empresa foi crescendo, a gente precisou ir setorizando e construindo. Então, a gente tem clareza de setores que ainda não estão, assim, totalmente redondos, precisa de contratação, mas vai acontecer, está acontecendo, né? É aquilo. Isso é o que o Instagram não mostra, né? É isso que o Instagram não mostra. É o que vai acontecendo ali de verdade, né? Que é a parte real dos bastidores. Eu acho que fazer dar certo, ela primeiro tem um segredo, tem um passo. Então, quando a gente vê essas empresas com os empresários assim, com muitos colaboradores, com várias empresas diferentes, realmente existe um caminho, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é do Jim Collins, não sei se vocês já leram, Empresas Feitas para Vencer. Esse eu não li Esse ainda, ainda mas não. já vou anotar. Com certeza. Empresas Feitas para vencer. Então, assim, existe mesmo esse passo, mas eu acho que o passo principal é você não fugir dos teus valores, não fugir do que é importante para você, do que não é negociável. Então, eu e o Rafael tem algumas coisas assim, não é negociável, a gente não negocia valores como lealdade, verdade, coração ensinável. Então, a gente não consegue conectar com um colaborador, por exemplo, que não aceita feedbacks ou não aceita mudanças de forma constante, porque a gente, sempre que eu contrato ou a gente faz alguma entrevista, eu digo isso, não dá para ficar no mesmo lugar, né? Então, aqui acontece alguma coisa num mês, no outro mês, de repente, a gente vai mudar a estratégia, a gente vai mudar o posicionamento. Então, valores como esses, a gente não pode se perder, a constância, a vontade de aprender, né? A vontade, eu acho que quando a gente tem humildade... É essencial, né? Quando a gente tem humildade para dizer assim, não, eu preciso aprender aquilo ali, não tá legal. Eu sempre digo isso para os colaboradores. Pessoal, você não está tendo resultado naquela área. O que você fez de diferente? Com quem você conversou? Onde você foi? O que você leu? Qual vídeo você assistiu? Então, aí, quando a pessoa faz a mesma coisa, querendo um resultado diferente, isso não vai acontecer. Já diria Einstein que isso chama-se loucura, né? Exatamente. Quero um resultado diferente, o que eu estou fazendo de diferente? Exatamente. Né? Então, não tá legal a parte financeira, o que eu estou fazendo? Faz o básico. Primeiro, anota ali o que você tem de gasto no mês. Coisas simples que vai fazer você... A gente só tem mudança tendo consciência.
Mas aí a gente entra também naquilo que a gente fala aqui muito sobre o vitimismo, né? Então a pessoa quer o quê? Transferir a culpa para o outro, né? Então por que que não está dando certo? Ah, porque aconteceu isso, isso, aquilo. Mas ela não se coloca no lugar de que, opa, mas o que que eu posso mudar? O que que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo que eu preciso fazer? Essas duas questões é principal, vitimismo e crenças, né? Que Isso. colocaram na cabeça da gente, É. que a gente colocou lá no nosso subconsciente, que a gente não consegue perceber, mas de forma involuntária a gente vivencia, né? Sim. Então, se colocar a crença assim, isso você não consegue, isso você não dá conta, às vezes você escutou muito isso na infância e ficou martelando aquilo ali, né? Por exemplo, você é uma pessoa, você é desorganizado, você é bagunceiro. Aí você nunca busca a organização porque você não consegue ressignificar aquela crença, né? Então, o conhecimento te traz essa liberdade de você conseguir identificar os pontos ali que você não evoluiu e conseguindo identificar, aí sim você busca um caminho para ressignificar e viver uma nova versão. Falando sobre essas crenças limitantes que nos limita, né? É um processo difícil, né? É difícil, é doloroso. Você busca o conhecimento, tudo, mas você também requer coragem, né? E como que foi a sua coragem, assim, para ressignificar algumas crenças? Ou tirá-las elas de vez, assim, do caminho? A gente só conseguiu fazer isso quando a gente começou a determinar o que realmente era o resultado que a gente queria ter. Quando você sabe, claro desde o início. Quando você sabe o resultado, onde você quer chegar, isso facilita, porque daí você começa a ver o que está te bloqueando. E os bloqueios geralmente são as desculpas, ou o vitimismo, ou as crenças, coisas que vão te bloqueando ali no meio do caminho, né? E é isso que eu disse lá no início, quando você tem a clareza de onde você quer chegar, e o que é o legal, quando você tem a clareza e quando você tá alinhado com o Senhor, a tua clareza ela começa a ser insignificante. Então, primeiro a gente queria ter a maior academia da cidade. Hoje nós temos as 2 maiores academias da cidade. Né? Então, isso vem do fruto do nosso trabalho, da nossa vontade, dos nossos objetivos, sim, mas vem da promessa, eu acredito, e o Rafael também, da promessa do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor tem uma promessa para cada um, uma promessa perfeita para cada um. E só que tem coisas, eu sempre digo isso também, tem coisas que o Senhor faz por nós e tem coisas que nós precisamos fazer. Então, não adianta esperar que o Senhor faça coisas para você que não depende dele, depende de você. Que vai cair do céu, né? Ficar esperando. Eu acredito que ele, exatamente, ele tem um plano perfeito para cada um. O que ele determinou sobre a minha vida não é o que ele determinou para sua, nem para sua, nem para sua. Mas a gente precisa ter ação, né? E essa ação de forma constante é o que realmente leva ao resultado, né? Então, a gente trabalha com isso todos os dias, né? Quando a pessoa chega lá, já fiz de tudo para emagrecer, mas será? Fez de tudo por quanto tempo? Né? E aquilo realmente estava no teu coração, era importante para você? Né? Então, às vezes é importante em outubro, porque em dezembro você quer viajar. Aí, janeiro já não é importante mais, porque daí você já está focado na Páscoa, já está focado em outras coisas. Então, o que é importante, por quanto tempo e qual a intensidade que você vai fazer para aquilo dar certo? Né? Eu sempre digo isso, se uma pessoa conseguiu, você também consegue. Né? Então, se deu certo para uma pessoa, todas as vezes que eu e o Rafael entram em alguma, mas isso está difícil, meu Deus, quanto desafio, quanta aprovação, o que está acontecendo? Eu fico pensando na pessoa que tem 20 empresas, que tem 100 colaboradores, se essa pessoa deu conta, a gente também dá. E sabe que essa é uma frase que sempre, assim, quando eu comecei o processo de autoconhecimento e tudo, foi algo que me marcou. Se uma pessoa consegue, você também consegue, não é? Então, assim, o que aquela pessoa tem que você não tem? Né? Isso que é a questão. O que ela aprendeu até agora que você ainda não sabe? Isso, eu só não sei, mas o que? Eu vou em busca de aprender, não é? Mas é difícil mesmo, porque as pessoas, elas gostam muito de colocar a culpa no outro e aí eu esperar, que caia do céu, porque eu estou confiando em Deus. Ok, a gente confia muito, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que você está fazendo, né? A sua parte, né? Isso, a sua parte, você realmente está fazendo ou só ali, né? Tô aqui de bracinho cruzado, esperando acontecer. E geralmente a pessoa fica assim, eu não sei onde eu quero chegar. Eu não sei qual caminho eu tomar. Então, eu digo assim, sempre comece
pelas menores atitudes, mas Que tem importância. de né? forma constante, Uhum. mas determina o que você quer. Primeiro você tem que saber o que você quer, seja uma coisa simples. Às vezes, para uma pessoa, é algo assim, extremamente gigantesco ir para umas férias no Nordeste. Né? Às vezes ela se vê, nossa, mas hoje é impossível, queria tanto conhecer lá. Tá, então essas férias, escreve, determina essas férias que eu quero vivenciar. E qual o período? Ah, esse ano não dá certo, mas e o ano que vem? Né? Então as pessoas desistem porque elas focam muito na realidade agora. O imediatismo. Então na realidade agora às vezes realmente não dá certo mesmo. Mas e se você se programar, se você se reorganizar, a partir de quanto tempo? Eu vejo que é assim, o comodismo e muitas vezes a preguiça faz a pessoa não sair do lugar. Ai, A realidade é essa. É verdade. Isso Bem é a verdade nua e crua. É. É isso, eu também acredito fortemente Então, nisso. eu tenho, por exemplo, hoje colaboradores que nunca se imaginavam ter a sua casa própria e hoje têm a casa própria. Tem o carro, fizeram viagens. Então, isso daí é uma coisa que eu e o Rafael celebra demais da conta. Junto com eles. Porque não né? faz sentido você ter alguma coisa que você não pode fazer com que a outra pessoa prospere também. Então, eu e o Rafael tem muito foco, assim, de que a nossa empresa seja um rio de águas vivas, como diz a palavra, para as pessoas prosperarem dentro da nossa empresa, os nossos colaboradores, as pessoas, os personagens que trabalham ali, e os nossos alunos, claro, que consigam realizar os objetivos deles e que sejam felizes ali dentro, né? Eu sempre digo para os nossos colaboradores assim, nunca fiquem com a desculpa, ai, não liguei porque eu não queria incomodar. Não existe incômodo. A Prix, a gente respira Prix 24 horas. Então, não tem assim, ai, não ligue agora. Às vezes você fala, não consigo atender, manda mensagem. Não manda áudio, tem que ler, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, qualquer horário é um horário importante. Né? Então, a gente respira Prix o tempo inteiro, né? Então, eles podem falar com a gente em qualquer momento. Não tem limitação quanto a isso. né? Não É tem. bem aberto. E até o que a gente estava falando no último episódio com a convidada, sobre essa questão de valorização do ser humano, da pessoa que está ali, né? Que vocês têm a academia de vocês, mas prezam e valorizam a pessoa que está indo lá. E não só como mais uma, Não. mas sim uma pessoa que tem ali sentimentos, passou por várias coisas e você quer realmente fazer a diferença na vida dela, né? Exatamente, a gente fala isso muito com os colaboradores. Às vezes, o sorriso que a pessoa estava precisando para aquele dia vem da gente. Né? A gente sempre, nas contratações, nas contratações, eu falo, olha, a gente não trabalha no Prever. Né? Então, Trabalho no Prever. Prever, para quem não sabe, né? Quem não é da É cidade, verdade. o serviço funerário da nossa cidade. Então por isso que, né, não você dá vai pra no ser. Prever, Sim. você não vai encontrar um colaborador lá assim, né? Sorrindo. Sim, Porque é um ambiente. Gente, é o a ambiente pessoa certo, tá ali, né, né? O ambiente enlutada, não tem sentido aquilo. Agora, academia, não. Academia, você tem que recepcionar o teu aluno, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir importante, ele tem que se sentir bem. É aquilo, às vezes, o teu oi, o teu bom dia, a tua alegria, o teu entusiasmo vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Então, a gente tem muito relato de pessoas com depressão, que a academia ajudou muito no processo, pessoas que se livraram de medicação, né, que hoje estão libertas. Então, a gente sabe da nossa importância em relação a toda a sociedade, e isso é muito gostoso no nosso trabalho. É muito gostoso saber que a gente está ajudando, né? Então, a gente sabe que se a pessoa está ali dentro, a gente está ajudando ela de uma forma ou de outra. E deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade. Você trabalhava em escolas, né? Você é professora, era de educação física também? Não, ciências e biologia. Nossa, Só o Rafael. só Rafael. E aí a academia foi por conta dele ou vocês que... Por conta da gente perceber a demanda da cidade. Ah, sim. Entendeu? E Foi uma ele já análise estava, de mercado ele mesmo. estava na escola, ministrando aula, mas estava já... De personal em outros lugares. E o que você descobriu, assim, no decorrer do seu empreendedorismo, que ninguém te contou sobre ter o seu próprio negócio? Que você falou, cara, isso aqui pra mim eu achei que era totalmente diferente e ninguém conta. Eu acho que o ponto primordial de tudo é que vai dar errado, às vezes, todo dia, às vezes, vai dar uma coisa errada. Né? Eu acho que essa ilusão, assim, é tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, isso não existe. Né? Então, se você pensar, por exemplo, sei lá, no Luciano Hang, da Alan, eu acredito que todo dia ele também escuta algum problema diferente ali e se posiciona e se reorganiza.
Eu acho que esse é um dos pontos que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu vou empreender, vou ficar rico e vai dar tudo certo, e olha aquela pessoa comprou isso, aquela pessoa tem aquilo, aquela pessoa vive assim. Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas não contam é que vai ter muitas dificuldades no dia a dia, né? Então, mas como você vai lidar com elas que é a diferença. Né? Então, se você foca, tudo que você foca expande. Se você pensar assim, olha, eu vou me posicionar entendendo que todo dia vai vir um BO. Vai acontecer alguma coisa. Esteja preparado. E nem todo dia você responde de forma correta. Né? Então, assim, eu e o Rafael tenho muita humildade de chegar nos colaboradores e dizer, olha, desculpa, eu agi assim, eu não devia ter feito isso, olha, isso eu poderia ter feito diferente. A gente deixa isso muito aberto. Ó, chega na gente, conversa, fala. Legal. Porque liderar é construir todos os dias, né? E eu e o Rafael somos pessoas muito diretas. Então, a gente não consegue fazer, não. Então, a gente é muito direto e, às vezes, a outra pessoa, ela tem uma forma coisa, né? de comunicação diferente que a sua. E tá aí a questão de evoluir e de aprender com as pessoas, se desenvolver, porque daí você entende que a comunicação, ela vai ser diferente para uma pessoa, para outra, porque no final das contas, você precisa do resultado. Eu sempre digo, principalmente para as meninas da recepção, a responsabilidade sempre é do comunicador. Sempre é do comunicador. E a responsabilidade de tudo que dá certo e de tudo que dá errado de forma geral na Prix é minha e do Rafael. Pode ser que a ação não foi feita por mim e por ele. Mas se deu errado, de repente faltou uma orientação, de repente faltou uma reunião a mais. O que faltou? Né? Então, eu acho que o empreender é isso daí. É entender que para fazer dar certo, você precisa de constância, precisa saber do objetivo e que também vai dar algumas coisas erradas. E tá tudo bem. Vai dar ruim. Isso é liderança real, né? Liderança real. E Elaine, você, assim, agora falando sobre como mulher, qual é a imagem, a comunicação que você faz questão de comunicar sendo mulher, empresária e líder? Que pode, assim, até às vezes inspirar outras mulheres, sabe? Eu acho que a comunicação principal, que eu não me perco, é que qualquer lugar que eu esteja, eu vou falar do Senhor. Então, isso daí eu não me perco, eu não conseguiria me conectar com pessoas que não acreditam em Deus. Eu acho que isso é bem claro na minha vida. Então, todo lugar eu faço questão de dizer que tudo é por honra e glória dele, que ele está conosco, que a direção é dele. Eu acho que a comunicação, ela vem através do que as câmeras não mostram. Então, é joelho dobrado, é constância com o Senhor, é a tua intimidade lá na sua casa, tá nessa vivência, essa aliança. Eu sempre digo que eu e o Rafael somos casados em trio, né? Então, é eu e ele e o Senhor. Então, a primeira comunicação minha sempre vai ser essa. E a segunda é o posicionamento em relação a saber o que realmente quer, essa determinação, e eu sou uma pessoa muito persistente. Para mim desistir, tem que acontecer muitas coisas. Acho que nem um raio caindo não desiste. Eu aceito aquilo ali, mas assim, eu já tentei muitas possibilidades, então assim, não é qualquer resposta que a pessoa me dá ou que eu vou falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Então eu vou procurar outro caminho, procurar outro. O primeiro dono lá do prédio que a gente tem, né, da primeira Prix, né, da matriz, ele disse isso outro dia pro Rafael, falou, olha, se não fosse a Elaine, vocês não tinham construído tudo isso no sentido assim, eu falei não pra ela muitas vezes, Rafael, e ela vinha com um argumento, e depois ela vinha com outro, e depois ela vinha com outro, e foi assim mesmo. Então foi assim, eu acho que 3 ou 4 meses, assim, mas não dá por isso, ou não dá por aquilo, e não dá por aquilo outro. Quase meio ano persistindo. Até que ele falou, tá bom, eu vou alugar pra vocês. Mas olha, isso é algo de mulher, né? Que todo homem fala, mas como você é teimosa, né? E aí, olha, não é gente... A insistência. Isso é maravilhoso. Sentido, né? E eu e o Rafael se complementam muito, porque assim, eu sempre tenho ideias assim, que ele fala, isso jamais a pessoa vai topar. E eu, não, eu vou tentar, e não sei o quê. E o Rafael, não, você tá doida, ninguém topa isso. E muitas coisas, assim, muitas negociações aconteceram
E depois ele falou, olha, bem que você falou, né? E assim, daí eu tenho essas ideias e daí vou atrás, alguma coisa assim, daí depois o Rafael faz a negociação final, faz algumas coisas. Então a gente se complementa muito, né? Coisas que eu faço, ele geralmente não faz, e coisas que ele faz, eu geralmente não faria. Uhum. Então isso dá muito certo. Isso é muito bom. É o equilíbrio. Faz o Aham. equilíbrio, né? E falando de mulher, muitas das vezes a gente precisa ter um pouco de calma também, né? E falando em calma, calma, Beth, né? Calma, Beth, por favor. Calma, Beth. Os acessórios, hoje a gente tá todo de calma, Beth. Calma, Beth. Meu anel. Essa parceira oficial. Nós Mas somos calmas, gente. Nós somos É. teimosas, sim, com muito orgulho, não é? Então, a gente não vai falar para as nossas filhas que você é muito teimosa. Fala, que bom você é teimosa, minha filha. Vamos Como se a isso aí. teimosia Sinal fosse de- ruim, né? Sinal de Isso. insistência, É, né? aham. E mulher, né, gente? Aqui, ó, a gente precisa manter essa feminilidade. Então, assim, ó, aqui aproveitando já, né? Calma, Beth, de Isso. acessórios. Uhum. Aproveitando também um cheirinho que a gente tá Verdade. sentindo aqui. Tá sentindo, Elaine, aqui? Com certeza. Pra trazer calma pro ambiente. Qual que você tá usando hoje, Dai? Hoje estou usando Maleca? Maleca, Clube de Nuit. Clube de Nuit. E você, Elaine? A Elaine tá do que hoje? Tô de Miss Rosé. Miss Rosé. E você? Ah, Ou Tamara. Eu estou com o de sempre, a Merati. A Merati. Que é Tamara, né? Não É. adianta. Falando em Tamara, olha esse óculos, se não pode ser meu nome também. Esse pode. Esse Olha combina só, super olha com a só. Tamara. Não, tudo ela quer ter o nome dela, Tá lógico, gente. Eu vou falar que eu vou criar vários negócios. Lindo, Olha só que maravilhoso. lindo. Maravilhoso. A nossa parceira Realmente sou Bárbara, É, que minha é xará. do Charada Bar, que é nossa parceira também da Lume. Não adianta, vou ter que ter um pra cada roupa. É lógico. E falando sobre Muito lindo. isso, de se cuidar, estar sempre bem vestida, perfumada, com acessório. Pra você também, essa rotina. Como que é a sua rotina de cuidado, autocuidado com você, assim? Com essa Olha, loucura depende toda, muito pode da fase. Muitas iriam falar, e muitas iriam falar, não tenho tempo, então eu ando de qualquer jeito. Às Como que é pra vezes Elaine? eu dou essas erradas. Às vezes eu vou pra academia e nem pentei o cabelo. E daí chego lá, meu Deus, não pentei o cabelo hoje. E às vezes me organizo, me arrumo. Isso é um ponto que eu coloquei para esse ano para modificar bastante, porque você vive daí no automático nessa questão, e isso é péssimo Muito pra gente que é empreendedor, né? Então, eu tenho Uhum. algumas amigas que vivem puxando minha orelha nesse sentido. Eu acho que é um ponto que é muito importante mesmo. Colocar um acessório, passar um perfume, organizar o cabelo, se vestir bem. Uhum. Então, faz toda a diferença ali pro teu astral do dia, né? Com certeza. E caminhando para o final do nosso papo autêntico, Elaine, a gente tem aqui 4 objetos simbólicos que a Tamara vai explicar como que funciona. Essa é a parte da surpresa. Que a gente estava aqui nos bastidores. Ela falou assim, mas por que vocês vão levantar e tal? É porque essa é surpresa e a Tamara vai explicar o que é esses objetos. Nós temos 5 objetos. É a bolsa, que sabe, agora você é mãe, né? Dizem que em bolsa de mãe sempre põe tudo e tudo mais. Então, a bolsa é aquele símbolo que traz a questão do que você está carregando, que não é mais seu, né? A ideia nossa é tirar essas peças do closet porque ela não serve mais para você. É como se fosse nesse sentido. Então, nós temos a bolsa, temos o sapato, que é aquele que nos ajuda na caminhada, nos processos, na trajetória. Temos também o lenço, que é aquele momento do aconchego, daquela parte mais íntima um pouco, né? Das nossas vulnerabilidades também. Temos o sutiã, que é aquela parte que sustenta, aquilo que ninguém tá vendo, sabe? Que é só a gente com a gente mesmo. Entendi. E temos o blazer também, que seria a nossa armadura, aquilo que muitas vezes a gente coloca, mas que na verdade por dentro não é bem aquilo que a gente está sentindo. Então, desses 5 objetos, você escolhe um para dar e pegar para nós, que dentro dele tem uma frasezinha para a gente desmistificar algum clichê. O blazer. O blazer. A armadura. Muitas das vezes a gente tá com aquela armadura, né? É. E por dentro tá outra coisa ali, Aham. né? Você quer ler? Não pode ler. Posso ler? Então eu vou ler. Erga a cabeça e prove quem você é. Prove quem você Prove é. que você é. Ah, é verdade, gente. Erga a cabeça e prove quem você é. É pra me falar uma frase em relação a isso? Isso, o que O que você acha acha dessa disso? frase, assim?
Eu acho que provar quem você é você ter a tua identidade revelada, Uhum. né? Você saber quem você é e saber quem você é no Senhor. O que agrada para Ele, o que faz sentido para Ele. Aí sim você consegue viver uma real identidade. E daí sim consegue ficar com a cabeça realmente erguida. Exatamente. Você diria que ele te sustenta em tudo. Exatamente isso, né? Eu acho que esse ano eu coloquei 2 perguntas para mim não me perder. Isso agrada ao Senhor? Isso me edifica? Né? Então, se a gente fazer essas 2 perguntas, até lancei essas perguntinhas para os nossos colaboradores na confraternização. Faça essas 2 perguntas todo dia. Se essa minha atitude vai agradar ao Senhor e se isso que eu estou fazendo me edifica. Se você se posicionar nesse sentido, dificilmente você erra. Perfeito. Muito bom. Gostei. Maravilhoso Elaine, nosso papo hoje. Foi maravilhoso. Nossa, muito bom. Aprendemos Muito bom. muito com você. Aprender o que é liderar, né? Na prática na ali, prática ó. mesmo. Que o foco tem que ser claro. No caminho a gente pode recomeçar várias vezes se for preciso, mas o foco é um só. E queremos agradecer a sua presença. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Só que Isabel. antes de agradecer, a gente tem um presente para te entregar. Que legal. Para você guardar com você. Sempre olhar e lembrar desse momento de partilha, né? Que compartilhou com a gente coisas exatamente. muito legais. Muito bom. Nossa, que legal! Eu adoro coisas cheias de detalhes. Deus abençoe, meninas. Amém. A Quer gente que ficou ajude pra muito tirar? feliz com a sua presença. Espero que isso seja um símbolo positivo para você, que sempre faça lembrar a gente. Que legal! Obrigada, hein? Obrigada mesmo pelo carinho, pelo convite, pela atenção. Espero que muitas pessoas vejam esse momento e consigam aprender alguma coisinha que faça sentido para a vida delas. Com certeza. Com Se quiser certeza vão deixar aí um aprender. comentário também, né? Um comentário, comenta. alguma coisa. Isso. É que através do seu comentário a gente traz mais conteúdos que sejam relevantes para vocês. Legal também quem é aluno, né? Da Ah, Prix, colocar sim. aí embaixo, Exatamente. né? Comentando. Os Exato. nossos alunos são uma bênção do Senhor, né? Só agradecer eles na nossa vida e que eles saibam que a nossa constância em entregar o melhor para eles é real e é verdadeira todos os dias. Exato. Obrigada, Elaine, pela sua Imagina. presença. Muito Obrigada, obrigada meninas. mesmo. Obrigada mesmo. E até o próximo Papo Autêntico Podcast. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.